aqui no Facebook do Grupo Espírita Allan Kardec para a nossa primeira palestra virtual com o companheiro Sauler Barcelos, de Macaé, do Lar Francisco de Assis. Então, nesse primeiro momento, a gente convida todos para a gente ler uma página e fazer a nossa prece, né? Então, vamos ler uma página. Título da página: do livro Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, do livro Pão Nosso, pelo espírito de Emmanuel Chico Xavier. Título da página: Separação. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Jesus, nas anotações de João, no capítulo 16, versículo 7. Semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum. Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Então vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, aqui nos encontramos nesta hora, reunidos em teu nome, para o exercício do bem. Nesta primeira palestra virtual de nossa instituição, o Grupo Espírita Allan Kardec. Que possamos, Senhor, nesta noite, aprender um pouco mais sobre as tuas ideias e tuas lições. Que a palavra do expositor da noite possa ser ela, inspirada pelos embaixadores da luz, a fim de que fale de maneira acertada, dentro de nossas necessidades. Te rogamos, Senhor, que distenda o teu amor e a tua bondade sobre quantos nesta hora sofrem e padecem,
flagelados pela Covid-19, nos leitos dos hospitais, ou se recuperando em suas casas. Que possa, Senhor, o teu amor envolver a todos. E nesta hora, que mais uma vez tu permaneça conosco, que assim seja, graças a Deus. Então, companheiros, estamos agradecendo a presença de todos que estão sintonizando no Facebook do Grupo Espírita Allan Kardec para assistir a palestra do Saulo Barcelo. Saulo que vem lá de Macaé, e nesta oportunidade estará aqui falando para todos nós. Então, é uma alegria muito grande, Saulo, recebê-lo aqui, e a partir desse momento a gente passa a palavra para que você possa realizar o estudo da noite. Obrigado pela oportunidade. Estou realmente muito feliz de estar aqui fazendo essa live com vocês, fazendo esse momento de estudo, um momento bem ímpar, né, da nossa realidade mundial. E o tema que eu trouxe para a exposição é justamente condizente com muitas questões psicológicas. Eu sou terapeuta sistêmico e justamente dentro dessa realidade eu falo bastante sobre essa temática. A mudança que eu quero está na atitude que eu não tomo. Então a gente começa a pensar um pouquinho, refletir sobre essa realidade. Existem muitos conceitos e muitas realidades que a gente pode fazer um apanhado. Por exemplo, quando tudo for pedra, atire a primeira flor. E o que tem a ver isso? Nós vimos muitos ataques, muitas coisas negativas, muitos haters, né? Infelizmente, a gente está vendo que, além da questão da pandemia, além da questão do vírus, tem muita gente se atacando por questões políticas e diversas outras ordens, e isso, infelizmente, é muito prejudicial, muito mais prejudicial do que se fosse somente o vírus. Então, a gente começa a perceber que as pessoas estão muito afetadas emocionalmente também. A gente precisa muito centrar a nossa cabeça, a gente precisa muito começar a perceber o que nós queremos para a nossa vida. É realmente isso? A gente quer ficar nesses ataques, a gente quer ficar nesse duelo, esse duelo que sempre esteve presente na nossa sociedade, não somente lá atrás, mas ainda temos tantos duelos que estão ou velados ou de formas explícitas. Então, nesse momento, a gente começa a perceber que a sociedade passa, sim, por um momento de transição. A gente passa, sim, por um momento de muita calamidade, mas que muitas pessoas estão tendo, nessa reclusão social, um momento de despertar. Hoje mesmo, atendendo uma pessoa, um pai de família com 3 filhos, ele disse, caramba, é impressionante como eu não estou conseguindo ficar, desesperado ou com raiva desse momento, porque embora a grana esteja um pouco mais curta, embora eu esteja perdendo alguns contratos, embora eu esteja com algumas dificuldades financeiras, eu nunca estive tão próximo dos meus filhos. Eu nunca senti tanto amor deles. Eu nunca consegui ter tanto contato para entrar na realidade deles. E isso é fabuloso. Então, rememorando até mesmo alguns conceitos, eu gostaria de fazer uma reflexão, levar e conduzir vocês a uma reflexão. A gente precisa muito parar para pensar de algumas coisas, algumas formas. Eu sou adepto que não existe uma religião certa, uma religião melhor do que a outra. Embora estejamos aqui falando sobre a doutrina espírita, numa casa espírita, né, no caso, a live da casa espírita, mas o ponto principal é que o Cristo ele nunca levantou nenhuma bandeira religiosa. A bandeira religiosa do Cristo era o amor. Mas falando sobre a doutrina espírita, algumas coisas que a gente precisa refletir. Quem é espírita? Quem realmente pode se dizer espírita? Se vocês nunca viram o filme Divaldo, Mensageiro da Paz, se não me engano, Mensageiro da Paz, o filme do Divaldo é impressionante numa questão cabal, que ele já está atuando mediunicamente, ele já está ajudando as pessoas, e Joana de Ângeles fala a todo momento, você ainda precisa se tornar espírita. Então, o que seria ser espírita? Nós temos, né, algumas informações de que o verdadeiro espírita é aquele que busca se melhorar a todo momento, controlando ou domando suas más inclinações,
Mas o que é verdadeiramente ser espírita, se lá no filme a gente já via ele trabalhando tanto e ainda assim não podendo ser considerado como um? O esforço diário, a cada momento, a cada oportunidade, faz toda a diferença para que a gente possa realmente chegar aonde nós queremos. De nada valem os títulos. Eu vejo que, infelizmente, muitas pessoas estão se sentindo sufocadas, em desespero, porque agora não tem a possibilidade de mostrar os seus bens, de mostrar os seus carros, de mostrar o que realmente conquistaram com seu esforço, com seu suor, mas que na verdade é uma grande realidade para ela de ilusão, porque a realidade mesmo é que ela se sente vazia. Não à toa, nós vemos diversos casos que estão ocorrendo de suicídios. Suicídios de pessoas famosas, de pessoas que estão aí na mídia, artistas locais e assim por diante. As pessoas estão realmente chegando num ponto de desespero, não estão conseguindo lidar com a situação de estarem consigo mesmas ou estarem com suas famílias. O tempo é outro, o ritmo é outro, mas a gente precisa muito centrar do que nós queremos verdadeiramente. Outra reflexão que eu faço é: quem faz algum tipo de conexão mais aprofundada traz a bem-aventurança, os benefícios que nós vemos tanto numa casa espírita, de repente numa igreja? Quem traz isso para dentro de casa? Na doutrina espírita nós falamos muito sobre culto no lar. Quem faz culto no lar? Tanta gente fala tanto, explica, mas na verdade não faz tanto culto no lar com suas famílias. Ou faz, mas faz sozinha. Ah, não, não quero ficar chamando ninguém não, porque sempre recusam. Convide, porque esse é o momento de vocês trocarem o que realmente é de mais importante. O culto no lar é um momento de troca de energias, de troca de conhecimentos e também, obviamente, de conexão com Deus, porque a gente vai se conectar com as palavras do Cristo. Existe um padrão, um negócio já engessado? Não, existem algumas indicações. Se você quiser fazer o culto no lar com a Bíblia, faça. Quer fazer com o Evangelho segundo o Espiritismo? Faça. Não tem problema nenhum. Então, a gente às vezes quer tanto a serenidade dentro de casa, e o que, que a gente faz para essa serenidade chegar? O que, que a gente tem feito para realmente nós estarmos mais condizentes com essa sintonia? A gente fala também muito sobre o fato de estudar, né? A gente precisa estudar, até mesmo porque o Cristo nos deixou um legado e diversas informações, dentre elas, conhecereis a verdade vos libertará. Existe muita gente que compreende mal essa passagem, porque libertar de quê? Libertar agora eu posso fazer o que eu quero? A liberdade que eu compreendo particularmente é a liberdade da ignorância. A partir do momento que você compreende sobre as coisas que você está vivendo, sobre o mundo que você vive, sobre a realidade que você está inserido, você começa a ver de uma forma diferente. E é uma das coisas que eu digo também dentro dos processos: quando a gente muda, o mundo muda. Porque quando você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, naturalmente o seu mundo interno modifica e você começa a reagir e a compartilhar essa reação, essa nova visão com todas as pessoas. Então, realmente isso faz muita, muita diferença. Ser espírita não é simplesmente um título. Eu não considero nem tanto quanto religião. É um conceito, é uma doutrina que te norteia o caminho. Não te faz melhor, te dá mais responsabilidades. A partir do momento que você sabe sobre as coisas que realmente estão acontecendo, você precisa ter muito mais pulso, muito mais firmeza, muito mais empenho. Não tem ninguém te cobrando na doutrina espírita. Quem te cobra é a sua consciência. Mas para que você possa dizer isso ou aquilo, há necessidade de você buscar conhecimento. Existem 5 livros chamados obras básicas. Pouquíssimas pessoas estudam as obras básicas. Ah, beleza, Sauler, mas e aí, o que que eu faço? Como que eu faço para de repente me conectar e saber mais sobre a doutrina espírita? O manancial de informações de livros que existem, cara, eu acho que não dá nem para contar direito.
Mas uma coisa é muito interessante, se nós pegarmos apenas dois pilares, duas pessoas, dois médiums, a gente soma mais de 600 livros. Pegando Chico, mais de 400 livros, e pegando Divaldo, mais de 200 livros. Tem muito material para ser estudado. Tem muita coisa para a gente buscar informação. Tem muitos grupos de estudos online ou presenciais. Tem muito material na internet. Tem muita coisa para a gente aprender. E quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre, mais amplia a nossa visão, mais a gente fica fascinado, porque essa doutrina, ela é libertadora, chamada de Consolador Prometido, porque nos faz compreender a vida como realmente ela deve ser. Então, nesse momento, a gente começa a pensar sobre todas as situações. O que eu estou fazendo de diferente? Eu estou só dentro da casa espírita assistindo palestra, ou eu gosto de interagir, de fazer a diferença também e colocar a minha participação nesse local? Eu estou somente recebendo, ou eu consigo perceber que eu também posso doar? Existe uma coisa que eu gosto muito de falar: ninguém sabe tanto que não possa aprender mais, e ninguém sabe tão pouco que não possa fazer algo por alguém. Então, dentro desse contexto, todo mundo tem para contribuir, todo mundo pode fazer algo por si, pela sociedade, por alguém. Eu gosto muito de rememorar o próprio Cristo. O Cristo, ele disse a todo momento: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e é através de mim que se chega ao Pai. Não à toa, ele também disse que ele é a luz do mundo, e quem anda sem ele andará em trevas. O Cristo, ele trouxe uma bem-aventurança, uma palavra muito diferenciada, porque ele veio cheio de amor. Ele não veio batendo de frente, dizendo que ia mudar tudo. Muito pelo contrário, ele disse que não veio modificar a lei sem fazê-la cumprir. Não deixou nada escrito, mas exemplificou o que realmente deve ser a vida e como deve se viver. Quanto que conhecemos do Cristo? Sendo Jesus o nosso mestre, eu considero um tanto quanto estranho nós não sabermos falar sobre ele, nós não estudarmos sobre o Cristo. Como eu posso, de repente, me considerar um discípulo de alguém que eu não conheço? Eu posso ser, de repente, simpatizante, mas eu sou cristão? Porque para ser cristão a gente precisa saber quem é o Cristo. Estudar sobre a obra dele, estudar sobre tudo que ele viveu, estudar sobre seus ensinamentos. A gente gosta muito de ter títulos, mas os títulos não vão fazer a diferença para a nossa caminhada, porque realmente a gente vai conseguir avançar, ou evoluir, ou chegar aonde nós queremos. Por isso que eu digo tanto, assim, somos verdadeiramente seguidores do Cristo? É uma reflexão, uma certa provocação, mas o ponto é, nós precisamos fazer a diferença. Quanto mais eu estudo sobre o Cristo, mais eu me apaixono por ele. Não por conta da questão divina, da questão celestial, da questão... Não, cara, o homem Cristo. Às vezes as pessoas falam que ser forte é você conseguir derrotar o outro. A fortaleza que o Cristo nos ensinou é derrotar a si mesmo com os seus anseios, com as suas impulsividades. Não é entre você e os outros, é entre você e Deus. Faça a diferença. Busque a sua melhoria. Esteja conectado consigo e com Deus e tudo mais será acrescentado. Não à toa teve esse ensinamento também. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Nós estamos num momento ímpar, hiper complicado da nossa sociedade. Mas eu vejo cada vez mais crescente a conexão com Deus nesse momento. Porque quando a dor chega, nós nos motivamos muito mais do que o prazer. E aí eu gosto de fazer algumas alusões para vocês entenderem o porquê que eu estou dizendo isso. Caramba, que coisa é essa? Que a dor motiva mais do que o prazer? Sim, a dor motiva mais do que o prazer. Porque quando nós estamos no prazer, quando a gente está de uma forma confortável, a gente não se move normalmente. É uma zona de conforto, é bacana, é confortável, é legal estar aqui. Para que eu vou fazer diferente? Para que eu vou querer mudar?
mas nós temos que constantemente estarmos evoluindo. E essa evolução só acontece com o nosso esforço. Por isso que a dor é um baita motivador. Que ninguém quer ficar sofrendo, ninguém quer ficar sentindo dor. Então a gente se lança a sair dessa realidade complicada. A gente se lança para conseguir melhorar a nossa condição. A gente se lança para conseguir ter vida e vida em abundância. E aonde a gente tem vida em abundância é quando a nossa própria vida faz sentido. Qual é a missão da nossa vida? Qual o sentido de estar aqui? O que nós buscamos? O que nós queremos para a nossa vida? Muitas pessoas não entendem o porquê que às vezes resultados acontecem rápidos num processo terapêutico. Mas quando a gente consegue se compreender, consegue se interiorizar, entender como que a gente funciona, a gente começa a viver melhor. Somos criados por um ser perfeito. É sério mesmo que a gente tem que ficar acreditando que nós temos defeitos porque nós não nos encaixamos no que a sociedade diz que é o padrão? Porque o marketing diz que nós temos que ter um abdômen sarado, uma perna torneada, um bumbum redondinho, ou então uma conta bancária hiperlotada, um carro do ano, esportivo. Não, gente. Tudo isso está caindo por terra hoje. E justamente essas pessoas, nada contra ter, embora eu não tenha o abdômen trincado, mas nada contra ter essa realidade toda. As pessoas não podem, na verdade, ficar somente com isso. Somente querendo ter isso para aparecer. É um artifício, é um mecanismo de defesa. Eu que trabalho com isso entendo plenamente. Porém, é necessário demais que nós consigamos trazer o benefício do que realmente nós queremos para a nossa vida, colocando em prática, para a gente começar a se preencher do que é bom para nós. Senão nós viramos escravos. Escravos de ter isso ou aquilo, de ser desse ou daquele jeito, deixando de lado até mesmo de como nós funcionamos para sermos do jeito que dizem que é o correto a se funcionar. Estou fazendo toda essa explanação porque é totalmente basilar a gente compreender que nós não temos defeito de fábrica. Se tivéssemos defeito de fábrica, Deus deixaria de ser perfeito. Nada acontece ao acaso. Tudo é muito bem planejado. Nós que não compreendemos. Então a gente segue falando justamente sobre essa realidade com Cristo. Em muitos momentos, a gente não traz o Cristo para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Ele falou, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, lá eu também estarei. E a gente tem trazido o Cristo para dentro da nossa realidade. A gente tem feito orações com os nossos familiares para que ele esteja presente. A gente fala o nome do Cristo. É importante a gente refletir o quanto que a gente pode se aprofundar. O Cristo falava através de parábolas e até hoje elas são estudadas, porque é impressionante como cada vez que a gente estuda sobre as passagens do Cristo, e principalmente as parábolas, a gente aprende um pouquinho mais. Vivemos em sociedade, não é o acaso também. Nós devemos aprender com o outro. Nós temos a possibilidade dessa troca. E a troca é maravilhosa, justamente porque o outro pensa diferente, e pensando diferente faz com que eu tenha cada vez mais conhecimento. Não vamos, então, nos fechar achando que eu já sei de tudo. Só sei que nada sei, né? Um filósofo muito conhecido falou certa vez. Então a gente precisa se permitir, trocar com o outro, falar abertamente. E se não sabe, não sabe, ponto, não tem problema. Busque saber. As parábolas trazem realmente um grande alento, trazem ensinamentos maravilhosos que são totalmente atemporais. Vão ficar eternamente para toda a sociedade. Nós agora, e assim por diante. Então a gente precisa realmente estudar porque as interpretações são das mais diversas. E quando ele disse, novamente, que somente através dele se chega ao Pai, caramba, se eu quero ganhar a vida eterna, se eu quero chegar verdadeiramente,
Como eu posso chegar se eu não estudar o caminho? Hoje em dia existe uma tecnologia chamada GPS, Waze e assim por diante, né? Que a gente consegue chegar nos lugares. Imagina você chegar num lugar hoje sem GPS. É complicado, né? Você conseguir ir para um lugar que você deseja, só que você não sabe o caminho. Nós já temos esse GPS. O Cristo viveu. Ele não só escreveu, na verdade, ele nem quis ficar escrevendo, embora tivesse um intelecto fabuloso. Tanto que as pessoas da época, tanto os romanos, quanto os fariseus, quanto os sacerdotes da época, todos ficavam impressionados. Como pode um carpinteiro saber tanto? Mas ele não quis deixar nada escrito. Ele quis viver, porque através do exemplo se ensina muito. E por isso foi totalmente diferente. Ele é o GPS. Se queremos realmente mudar a nossa vida, devemos acessar, ligar esse GPS e começar a confiar em cada rua que ele manda a gente entrar. Porque esse GPS está bem calibrado. Ele não deixa a gente em furada, não. Então, dentro dessa realidade, a gente precisa estar muito, muito atento. Eu trouxe um trecho também que eu gostei de pesquisar da Revista Espírita. Quem não conhece, além do Pentateuco, além de obras póstumas, existem as revistas espíritas que têm muito conhecimento maravilhoso. Então, busquem, leiam, estudem. Faz muita diferença para a gente compreender ainda mais sobre essa doutrina tão maravilhosa, reveladora, amorosa, que nos acalenta e nos norteia. A passagem fala o seguinte: com a doutrina espírita tudo está definido, tudo está claro, tudo fala a razão. Tudo fala a razão. Quem já leu o Livro dos Espíritos se permite em ler o Livro dos Espíritos, até porque quem não conhece é um tanto, né? Meu Deus, Livro dos Espíritos, Deus que me livre. Eu já ouvi isso, então estou falando com base. Uma pena não ter lido ainda, porque é um livro maravilhoso, não é cansativo. É um livro hiper instigante de perguntas e respostas. Perguntas hiper, cara, maravilhosas, aonde a gente consegue perceber a grande participação de Allan Kardec. Embora ele tenha sido ali o responsável pelas perguntas que vieram as respostas da espiritualidade, as perguntas foram fantásticas. E assim a gente consegue ter muito conhecimento sobre muitas questões que nós sempre nos perguntamos. Tem tudo ali, Sauler? Dá uma lida. Eu, particularmente, que sempre fui muito questionador, eu era católico e paguei muita penitência por isso, porque eu questionava muita coisa, mas ainda assim foi muito bacana eu ter contato com o Livro dos Espíritos, porque eu falei, caramba, cara, parece que tá falando comigo. Muitos questionamentos que eu fazia desde sempre, ainda assim, eu conseguia abrandar com as respostas que ali estavam. E fazia muito sentido, faz muito sentido. O porquê que, de repente, nasce uma pessoa com deficiência física, ou então, de repente, com retardo mental, ou então, de repente, numa comunidade, ou então num palácio, tudo faz muito sentido. O porquê que nós estamos em um planeta e será que não existe vida em outros planetas? Será que não tem mais nada? Será que a humanidade, então, vai evoluir a tal ponto que possa começar a explorar os outros planetas que estão totalmente desabitados, só aguardando a gente evoluir tecnologicamente? Então, são muitas questões muito maravilhosas e eu faço o convite para todos estudarem sobre o Livro dos Espíritos, porque realmente é maravilhoso e traz muito conhecimento, traz muita coisa para nós. Então, dentro dessa realidade toda, ele diz, numa palavra, tudo se explica. Tudo. E os que se aprofundam em sua essência encontram nela uma satisfação interior, a qual não mais desejam renunciar. Satisfação interior, a qual não mais desejam renunciar. Não é o fato de comodismo, mas a satisfação e o convite para você conhecer cada vez mais me remete àquela questão, só sei que nada sei. E a partir do momento que algumas pessoas que vão estudando
Tem um senhor muito querido chamado Senhor Milcélio, do Lar Francisco de Assis. Ele diz o seguinte: eu gosto de parafrasear, então não vou dizer que só sei que nada sei. Ele diz: eu só sei que tenho tudo para aprender. E é justamente esse o ponto. Quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue compreender que a gente sabe tão pouco. Tão pouco. Dentro da classificação dos mundos, nós estamos apenas no segundo. No segundo mundo, em termos de classificação, de 5 possíveis. Nós estamos muito mais próximos do começo do que do fim. Então, dentro dessa realidade, a gente precisa, sim, baixar um pouco a nossa guarda, o nosso saber, que é extremamente limitado. Não à toa que no Livro dos Espíritos a gente recebe várias chamadas, no caso Kardec recebeu várias chamadas falando justamente que nós não temos a capacidade de compreender muitas coisas ainda. Enfim, realmente é um livro muito bacana. Então, dentro dessa realidade toda, a gente precisa refletir. O que nós queremos verdadeiramente? E quando a gente fala sobre o que nós queremos, não tem como eu deixar de citar Saulo de Tarso. Quem conhece Saulo de Tarso sabe que ele foi o maior perseguidor dos cristãos. Através dele que começaram as chacinas com os cristãos. Através dele que veio a óbito o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Ele era um cara extremamente inteligente, um cara que tinha o verbo extremamente fácil, embora novo. Ele era considerado e respeitado por sempre conseguir ganhar nos debates, nas preleções. E era um cara extremamente fervoroso. Só que ele não cria no Cristo, ele cria na lei mosaica. E a partir do momento que ele se viu confrontado com esse novo Cristo, esse novo Messias, esse Messias que veio falar que, na verdade, as coisas eram tanto quanto diferentes, bastante diferentes, e, obviamente, por N outros fatores, eu coloco aqui a sugestão também, quem quiser ler Paulo Estevão, livro de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, cara, maravilhoso, um livro que transformou também minha vida na época. Fala muito sobre o porquê dessas questões todas. E ele, como sendo o pior, vamos pensar que o cara era o maior perseguidor. Ele ia nas casas, invadia, fez muita coisa errada, cara, matou muita gente. Ele saiu do pior para o mais reconhecido apóstolo. Tornando-se Paulo de Tarso, ele é exaltado como o maior apóstolo do Cristo, que falava para os cultos, para os gentios. Ele falava com eloquência, porque ele não perdeu a eloquência dele. Ele continuava sendo muito capacitado no verbo fácil. E agora, com o Cristo sendo a sua base, sendo o seu norte, ele conseguiu arrastar multidões, fazer prodígios, e assim conseguir também levar a bem-aventurança do Mestre para muitas pessoas. É muito bacana a gente ver as passagens e as viagens de Paulo. Ele ia para diversas cidades, ele não ficava ancorado. Ele fazia diferença. Aqui eu não estou convidando para que todo mundo saia dos seus lugares e vá fazendo as coisas, porque não se trata de quantidade, e sim de qualidade, e sim de eficiência. Mas cada um tem a sua missão, e a missão do Paulo era realmente grandiosa. E ele assumiu isso com maestria. Nossa, Paulo então era um cara sensacional. Sim, era. Mas ele saiu do pior para o mais reconhecido. E o que fez isso acontecer? O título da nossa palestra é A mudança que eu quero está na atitude que eu não tomo. Muitas pessoas acreditam que a transformação de Saulo para Paulo se deu tão somente com o advento do Cristo aparecendo para ele, com aquela luz tão radiante, aonde o cegou, ele caiu, e depois foi curado por Ananias. Não. Depois que ele foi curado por Ananias, ele começou a estudar ferrenhamente todos os evangelhos que tinham escritos, sabendo sobre o evangelho de Levi, sabendo sobre tudo e estudando bastante. Ficou durante anos no deserto. Viveu uma vida simples, de tecelão.
E assim ele começou a ter cada vez mais o conhecimento, cada vez mais a base do Cristo dentro dele. E isso começou a fazer a transformação. A mudança que ele queria de remissão dos pecados dele, de conseguir agora fazer a diferença, aquele que era o perseguidor agora ser também um contribuidor da seara do mestre, ele começou a fazer escolhas diferentes. Então ele estudou muito, ele pregava, ele ia às multidões. Incontáveis vezes foi preso, foi apedrejado, foi maltratado, foi escorraçado das cidades, mas isso não o parava. E ainda assim, com tudo isso, o que foi o grande marco para essa mudança? Uma célebre frase quando ele diz: "Não sou mais eu que vivo, e sim o Cristo que vive em mim." Lembra do GPS? Ele ligou o GPS. Não é mais ele que está agora buscando os caminhos para conduzir o carro da vida dele. Ele ligou o GPS e agora quem guia para onde ele entra, para onde ele vai, como que ele vai conduzir, até mesmo indicando a velocidade, se está certa, se não está, é o GPS, é o Cristo. Por isso que ele disse: "Não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim." Mas mesmo assim, e agora? Nós estamos num mundo de provas e expiações, segundo a classificação dos mundos. Será que esse cara vai se tornar santo assim fácil? Não. Por isso ele também disse: "O que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu ainda faço." É difícil demais, gente. Você vive anos e anos a fio perseguindo, fazendo coisas negativas, tendo seu orgulho, porque ele era muito exaltado. Muito exaltado. Imagina, de repente, numa grande empresa, um jovem de seus 18 anos é colocado como um patamar maravilhoso. É difícil demais isso não subir a cabeça de alguém. E ele era assim dentro do Sinédrio. Colocavam ele como sendo muito. Então ele tinha suas questões, seus orgulhos, suas vaidades. E isso, em muitos momentos, foi colocado em prova, foi colocado realmente em teste. Não é fácil você seguir o Cristo, mas é extremamente gratificante. E por que não é fácil, Sauler? Porque nós ainda somos muito imperfeitos. Porque nós ainda gostamos de coisas que não são muito interessantes. E agora eu vou fazer aqui uma brincadeira colocando uma coisa muito real. A pessoa quer emagrecer. Come toda vez, praticamente todos os dias, ou em fast food, ou então coisas em casa que são tão similares quanto. Come fritura em excesso e fica chateado por não ter o resultado que gostaria. Daí o título. Se você quer um resultado diferente do que hoje você tem, você precisa fazer escolhas diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. Uma coisa é muito importante: os nossos resultados não nos definem. Definitivamente. Se você está chateado porque você não conseguiu emagrecer, isso simplesmente demonstra não que você está fadado a ser acima do peso para o resto da vida. Se você de repente não consegue passar em determinada prova, isso não te intitula como sendo uma pessoa burra. Se você não consegue de repente um emprego que você quer tanto, você está desempregado, isso não faz com que você seja um cara inútil. Os nossos resultados não nos definem. Simplesmente, o resultado que a gente julga sendo negativo mostra que as estratégias que nós estamos utilizando não são boas o suficiente para conseguir atingir o nosso objetivo. Então vamos lá, botando de uma forma bem palpável. A pessoa está então, de repente, dentro de casa, está querendo emprego, está querendo trabalhar. Legal. E aí vem alguém e pergunta assim: bacana, quantas vezes nessa semana você foi na rua entregar currículo? Ah, essa semana eu só fui uma vez. Entendi. E quando você foi nessa vez,
Provavelmente você ficou o dia inteiro entregando currículo. Deve ter sido bem exaustivo. Como é que foi? Quantos currículos você entregou? Ah, eu fui e entreguei 3 currículos. Tipo, se você realmente quer muito um emprego e você se propõe a ficar somente dentro de casa, sem você fazer o seu movimento para que a mudança aconteça, não dá para, de repente, como muita gente eu vejo acontecendo, culpando Deus porque as oportunidades não chegam. Nossa, Deus, pelo amor de Deus, eu preciso tanto trabalhar, eu preciso tanto de um emprego. Mas o Cristo disse: buscai e achareis. Batei a porta e abrir-se-vos-á. Nós precisamos fazer a nossa parte, senão não estaria esse ensinamento tão forte que o Cristo nos legou. A gente precisa se mover. Se a gente fica somente nessa de querer, de esperar, a espera é inatividade. Agora, se você já fez tudo o que estava ao seu alcance, vamos dizer que a pessoa foi todos os dias na semana na rua, todos os dias ela colocou uma quantidade expressiva de currículos e quando ela é questionada, ela fala: olha, eu já entreguei para todos os lugares que eu realmente julgo que seriam interessantes para que eu possa vir a trabalhar. Agora, eu realmente estou pensando em fazer alguns tipos de outras ações, mas aqui na cidade eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. É bem diferente. Mas se você não faz, não dá para você achar ruim o resultado que você tem. Simplesmente os resultados não nos definem porque as estratégias que nós utilizamos são boas ou não são tão boas assim. Se você quer realmente melhorar a sua condição física, é interessante você colocar na sua estratégia uma atividade física controlada, bem alinhada, né, orientada, com relação a uma dieta mais balanceada, com relação a atividades também condizentes com o seu equilíbrio emocional, como yoga, como meditação, e assim por diante. Eu vejo pessoas que querem ser mais tranquilas, mais serenas. Veem filme de violência, adoram ver MMA, tipo, gostam de filme de terror. Nada contra isso. Mas, tipo, é muito incoerente. Você quer ser uma pessoa mais serena e você não busca serenidade. Existe uma coisa na PNL, que é a programação neurolinguística, que é muito legal, que fala sobre modelagem. Você quer ser uma pessoa mais tranquila? Quem você sabe e você almeja, ou pelo menos vislumbra como uma pessoa bacana, uma referência em tranquilidade. Veja o que ela faz e tente buscar um pouco desses hábitos para a sua vida. Eu quero ser uma pessoa mais bem-sucedida. Legal. Analise a história dessa pessoa que foi bem-sucedida, que é bem-sucedida, e veja quais foram os caminhos que ela adotou. Veja o que realmente ela fez de diferente na vida dela. Adote isso para você. Agora, não dá para a gente querer resultados diferentes e não nos movermos. E isso é para tudo. E com relação à nossa parte espiritual, uma vez mais, o caminho já foi aberto. É só seguir. O GPS é só ligar. Porque quando a gente se conecta com Cristo, ele se faz presente. Ou então ele estaria meio que pregando uma peça na gente quando ele falou aquilo, que realmente ele estaria conosco. Tem uma situação muito interessante que eu trouxe também de Alta de Souza. Ela fala o seguinte: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno, abandonado a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado o movimento. Ouve o teu coração. Em cada prece, Deus responde em ti e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Nós estamos buscando o reino dos céus, nós estamos buscando redenção, nós estamos buscando esclarecimento. Mas o quanto que nós estamos buscando? Eu digo o seguinte:
Tá legal o resultado que você tá tendo? Você tá satisfeito? Você tá feliz? Faça manutenção. Continue, a estratégia tá boa. Mas se você não está vivendo a felicidade que você realmente busca, se você não está satisfeito com o conhecimento que você tem, porque você ainda tem muitas dúvidas, se você não está realmente conseguindo os objetivos que você tanto quer, alguma coisa está em desalinho. Então a gente precisa fazer estratégias diferentes para conseguir resultados diferentes. Eu atendo pessoas das mais diversas questões. E através de indicações do que fazer, porque o meu processo terapêutico é um tanto quanto diferente, realmente as pessoas conseguem objetivos, conseguem resultados. Tal como uma pessoa que tem dificuldade com a mãe. Ama a mãe, não consegue lidar muito bem com ela. A mãe não compreende como ela funciona, até porque nós somos diferentes. Existem pessoas que são mais retraídas, que não são tão calorosas. A forma de demonstrar amor é através, de repente, de gestos. Outras gostam de ficar abraçando, pegando, beijando, mas não é todo mundo que é assim. Então, dentro dessa realidade, uma pessoa que tem esse costume, que quer cada vez mais abraçar, cada vez mais beijar, cada vez mais estar junto, com uma que não gosta de toque, não gosta de aperto, não gosta muito dessa realidade tão calorosa de afeto, acaba não combinando muito bem se não se compreendem. Uma acha que a pessoa que não gosta muito de toque, de abraços, não a ama, e a outra se sente, caraca, não consegue me respeitar, não consegue me compreender. E essa, naturalmente, que não tem abrandada a sua necessidade de carência, de autopreenchimento, de contato, de atenção, de carinho, tende a criticar quem não faz aquilo que realmente ela quer. E aí torna-se um caos dentro do ambiente doméstico. Então eu fiz, por exemplo, com uma dessas pessoas, né, porque as histórias se repetem muito, eu cheguei e orientei. Vamos fazer o seguinte: primeiro, verifique quais são as qualidades da sua mãe. Coloca numa lista. Depois verifique também sobre algumas ações diferentes que você pode vir a fazer. Por mais forçoso que seja, todos os dias, chegue nela, abrace, dê um beijo e diga que a ama. Lembra que eu falei que essa pessoa não gosta? É muito natural que ela falou assim: ah, não vou fazer não. Essa história não é apenas exclusiva de uma pessoa. Várias pessoas que eu já atendi são assim. E aí eu falo: olha só, você pode não fazer, eu não obrigo ninguém a nada, mas você não quer melhorar a relação com a sua mãe? Quero. Beleza. Então vamos fazer o seguinte: desconfie, duvide de mim. Não acredite, mas faça. Faça, se permita. Se permita fazer diferente. Se permita fazer algo novo. Uma coisa eu te garanto: resultados diferentes você vai ter. Se melhor ou pior, depois a gente vê. Mas você vai ter um resultado diferente. Uma coisa tão simples, gente. E normalmente são nas coisas simples. Por isso que o Cristo era simples. Por isso que os ensinamentos dele eram de aplicabilidade fácil para todo mundo. Coisas simples fazem toda a diferença para a gente conseguir os nossos resultados. E aí eu tive o feedback que ela nunca teve um relacionamento tão próximo com a mãe durante anos ou durante a vida toda dela. Ela não se lembra de ter realmente uma partilha com a mãe do jeito que estava. Ao passo que hoje, a mãe até espera que ela venha de manhã e a abrace, a beije e diga que ama. E é maravilhoso ver essa transformação, é maravilhoso a gente ver que as coisas realmente vão acontecendo. E eu tenho isso com diversos outros aspectos. Pessoas que de repente querem melhorar a sua condição com o seu trabalho, mas não fazem realmente os caminhos que vão condizer com a promoção. Vamos lá. Se eu estou vendo que tem muita gente que está conseguindo promoção, eu vou colar com quem
está levando suspensão, com quem não está conseguindo nada, com quem não está conseguindo resultados, ou vou tentar verificar quais os caminhos que essas pessoas que conseguem promoções estão adotando. Aqui eu não estou dizendo sobre bajulação, eu estou dizendo simplesmente sobre a eficiência. Se eu quero o resultado que a pessoa acaba conseguindo, sem inveja nem nada, simplesmente conseguir o meu espaço, conseguir o meu resultado também, é muito mais condizente eu buscar pessoas que conseguem resultados também do que aquelas que nunca conseguem. Então, a mudança que eu quero tem que estar muito condizente, muito alinhada com a atitude, com as ações que eu vou tomar. Tem que estar. Existem pessoas que chegam para mim e falam: eu não sei mais quem eu sou, eu não me amo. Tem um exercício que eu deixo até mesmo como sugestão para quem quiser. E é uma coisa que eu faço muito com as pessoas que eu atendo. Coloca uma lista de 10 coisas que você mais gosta de fazer. De verdade, gente, 10 não é um número grande. Mas dificilmente as pessoas conseguem colocar 10 itens que gostam muito de fazer. A primeira coisa que eu vejo é o seguinte: se você nem sabe do que você gosta, como que você pode ser feliz? Se você não sabe o que te faz feliz, como que você pode buscar a sua felicidade? E aí a gente começa a trabalhar de uma forma a você conseguir ter prazer justamente nas coisas que realmente fazem diferença para você. E isso vai modificando. As ações fazem toda a diferença. Por isso que dentro de um contexto principal, eu gosto muito de falar, nós temos como se fossem 3 pilares principais. O primeiro pilar chama-se conhecimento. O segundo pilar chama-se habilidade, o terceiro pilar chama-se atitude. Esses 3 pilares têm que estar alinhados para que a gente consiga resultados. Se eu tenho muito conhecimento, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho atitude, o negócio não flui. Se eu tenho muita habilidade, mas eu não tenho atitude e não tenho conhecimento, também eu posso fazer um monte de coisa errada. E se eu tenho muita atitude, mas não tenho os outros, também o negócio fica totalmente desalinhado. E eu gosto muito de fazer alguns exemplos. E eu coloco, por exemplo, uma situação. Vamos pensar num médico. Um médico que não tem conhecimento, mas tem habilidade com bisturi, com tesoura, com suturas, e tem atitude de repente ir cuidar de alguém. Como que vai ser esse resultado? Ele vai numa mesa de cirurgia. Se ele não tem conhecimento para fazer aquela atividade, é possível de ao invés de salvar a vida de alguém, ele matar. O conhecimento ele é basilar, tem que ter. Só que o conhecimento representa somente 15% do resultado que a gente espera, que a gente realmente quer, que a gente precisa. E eu estou falando isso porque, infelizmente, dentro do contexto religioso, muitas pessoas até têm conhecimento, leem bastante, mas quais as habilidades elas estão desenvolvendo e quais as atitudes elas colocam em prática? 85% do resultado que nós queremos estão dentro desses 2 últimos pilares, habilidades e atitudes. Quanto mais eu desenvolvo novas habilidades, quanto mais eu coloco em prática essas habilidades, obviamente, então pegando a coluna da atitude, mais a possibilidade de resultados condizentes com o que eu quero se torna real. Agora não adianta eu somente ter muito conhecimento e não colocar em prática. Eu vou funcionar como se fosse um livro, que tenho muito conhecimento ali, mas sozinho nada acontece. A gente precisa fazer a diferença. O conhecimento ele é muito importante, ele é basilar, por isso que até tem orientação espírita, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. A gente precisa se instruir. A doutrina espírita surgiu através de um contexto todo científico. Tem um montão de acervos de livros, de conhecimento para a gente poder adquirir. E a gente só quer ficar indo na palestra para adquirir o conhecimento e acha que a nossa vida está ruim e ela não modifica, a estratégia não está boa. Se você só vai na palestra e você está tendo uma vida fabulosa, beleza, cara. Tá tudo certo. Mas, novamente, se o que você está vivendo não está te trazendo o que você realmente quer,
o benefício que você espera faça diferença. Eu vou colocar aqui agora, então, um exemplo pessoal. Eu passei, embora terapeuta, né, e a gente sabe que é muito interessante que também todas as pessoas que trabalham nessa área possam ser atendidas, mas antes de me tornar terapeuta, eu fui atendido terapeuticamente e eu comecei a perceber, através de todo o contexto que me foi colocado, que eu sempre tive essa aptidão. Porque eu sempre fui aquele cara que falei, não, eu gosto de trabalhar, eu gosto de me sentir útil, eu gosto de vestir a camisa, eu faço e realmente me sinto muito bem. Bacana, isso era verdade. Mas eu nunca consegui perceber que na interseção das coisas que eu gostava, estava sempre a ajudar as pessoas. E aí, quando eu comecei a perceber isso, através da terapia, e o terapeuta chegou para mim e falou assim, Sauler, você é um terapeuta, mas você não está habilitado para atuar como tal. Aquilo ficou ecoando na minha mente. E eu comecei a perceber, realmente, quando eu já fui líder de mais de 150 homens, quando eu tive outras funções de gerência, de coordenação, tudo que eu gostava mais era o momento do feedback, era o momento do aconselhamento, era o momento de realmente trocar uma ideia, de lidar com gente, de ajudar as pessoas. E eu até tenho uma palestra gravada que eu falo isso. Eu queria muito saber como que eu posso viver para ajudar as pessoas e ainda assim ganhar dinheiro. E a partir do momento que eu vi que a terapia é um caminho iluminado, onde você traz a possibilidade da pessoa se descobrir e realmente você ainda conseguir viver na matéria através desse trabalho tão abençoado, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Hoje eu me sinto realizado, trabalhando com aquilo que eu gosto e ajudando as pessoas, fazendo com que elas saiam das escuridões, das trevas, fazendo com que elas realmente consigam brilhar. Mas como que eu faço isso? Porque eu sou mágico? Não. Eu me coloco como um GPS. Claro que não que nem o Cristo, mas como um GPS que vai conseguir nortear a pessoa a sair dessa realidade dela. Mas quem vai ter que sair é ela. Porque a mudança que a gente quer não é na atitude que o terapeuta tem, não é na atitude que o Cristo tem, não é na atitude que a casa espírita, a igreja, o templo ou qualquer uma outra coisa tenha. A mudança que a gente quer está na atitude que a gente ainda não toma. Então tomemos atitudes condizentes com aquilo que a gente quer. Se a gente quer ser uma pessoa melhor, façamos então todo o possível para que a gente possa colocar condizentes ações para atingir o resultado que nós queremos. Se eu quero ser um empresário de sucesso, busquemos então informações para que a gente consiga atingir esse estado de ser um empresário de sucesso. Eu quero ser um bom pai, e aqui é muito interessante agora eu falar sobre isso. De verdade, colocaríamos os nossos filhos em uma escola onde ninguém se forma, onde ninguém estuda, e simplesmente pega o seu filho e começa a ensinar? É absurdo até mesmo a gente pensar sobre isso. Só colocamos os nossos filhos onde a gente acredita que tem profissionais qualificados que possam realmente fazer a diferença na educação dele, na orientação, que façam a diferença. Pessoas qualificadas. Quantos de nós estudamos para ser pai e mãe? Quantos de nós nos qualificamos para orientar, educar uma vida que nos é confiada por Deus? Ah, que estudar o quê? A gente vai vivendo. A gente vai ensinando, vai aprendendo junto. E ser pai é só parir, não é? Não. E por isso que a gente vê tantos equívocos, tantas famílias destruídas, tantas pessoas que não conseguem se entender. A gente fala sobre o fato de evangelizar ser importante, o evangelizador tem que estudar bastante. A gente fala sobre o fato de professores terem que se formar, se qualificar e estudar bastante. E o fato de ser pai e mãe, que é a formação principal da criança, que através dos nossos exemplos, eles vão crescer. O quanto que nós, quanto pais e mães, e eu falo nós porque eu tenho um filho de 12 anos e uma filha de 1 ano, o quanto que nós estamos nos qualificando, estudando para saber como lidar com a criança.
Minha filha de 1 ano começou a ranger os dentes. E eu falei, caramba, bruxismo. Meu Deus do céu, ai meu Deus, bruxismo, gente, como pode? Uma criança já com bruxismo vai dar problema na arcada. E aí a gente parou, calma aí, vamos buscar conhecimento? Porque de repente não é tão absurdo assim. E assim a gente fez. Entramos em contato com uma dentista amiga e ela falou, relaxa, pai e mãe. É assim mesmo, até os 3 anos, a criança fica com essa dentição meio rangendo. Depois disso, a gente pode se preocupar, mas agora é hipernatural. Relaxa. Se a gente não busca conhecimento, se a gente não faz a diferença, a gente simplesmente ia ficar repreendendo como nós já estávamos começando a repreender. Não repreender, não, não faça isso. Mas, tipo, eu já estava metendo até o dedo na boca para ela não ficar tanto rangendo os dentes, entende? Então, o ponto principal é a gente se qualificar, o ponto principal é a gente realmente buscar conhecimento, o ponto principal é que se eu quero mudanças na minha vida, se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero ser um pai melhor, se eu quero ser um esposo melhor, se eu quero ser um filho melhor, vamos fazer a diferença. Vamos buscar aquilo que realmente nos credenciará a sermos aquilo que desejamos. Porque senão nós viveremos uma ilusão, querendo pura e simplesmente por querer e esperando que de repente caia do céu. Agora eu me torno uma pessoa melhor. Eu não sei se vocês se dão conta de uma coisa muito interessante. Quando a gente ora e pede paciência, o que vocês acham que vai acontecer? Que Deus vai chegar e toma paciência? Não é assim que acontece. Deus vai sim mandar coisas pra gente, para testar a nossa paciência. Testar tanto, até o ponto que eu estiver apto a falar. Agora eu sou paciente. Eu gosto muito de fazer algumas provocações, como essa, por exemplo. Todo mundo aqui que está assistindo essa live, inclusive eu, temos a capacidade de plantar bananeira e sair andando? Acredito que não. Mas imagina que agora, a partir de hoje, nesse exato momento, você começa a treinar cerca de 2 a 3 horas por dia plantar bananeira. Como que você vai estar daqui a mais ou menos uns 6 meses, 1 ano? Será que você vai ter a mesma dificuldade do começo? Será que você vai ser capaz de plantar bananeira, nem que seja na parede, ou até mesmo já lançar alguns desafios um pouco maiores? O ponto é, se nós estivermos fazendo aquilo que queremos para nos qualificar, treinando, fazendo realmente acontecer, é muito possível de a gente conseguir ter resultados. Resultados condizentes com o objetivo que a gente quer. Não adianta eu querer plantar bananeira se eu não treino para isso. Não adianta eu querer ter uma abertura para abrir um espacate e eu não fazer um alongamento. Então, dentro dessa realidade, a gente precisa sim fazer a nossa parte, construir a nossa realidade. O Cristo nos deixou um legado também falando sobre nós darmos frutos. Quais os frutos que nós daremos? Que tipo de árvore nós somos? Porque através dos frutos a gente reconhece a árvore. O que a gente está deixando para os nossos filhos, para nós mesmos, para a sociedade? Quem nós queremos ser? O que você quer fazer para ser uma pessoa melhor? Quais as estratégias você vai adotar para conseguir ser aquilo que você tanto deseja? Saibamos que se não está bom o suficiente, que se está difícil você conseguir caminhar, busque ajuda. Procure, de repente, uma casa espírita. Procure, de repente, alguém que possa te aconselhar. Procure um profissional, enfim. Mas não fique numa estratégia ruim. Eu não sei se vocês já perceberam, mas uma pessoa que está com melancolia e depressão só consegue melhorar quando ela começa a se permitir viver coisas diferentes. Quando ela é aceita, quando ela de repente tem abrandados os seus sentimentos e emoções, mas o principal é quando ela faz o movimento dela. A gente precisa fazer o nosso movimento. A gente precisa fazer a nossa parte. Não dá para a gente ficar mais esperando. Esperar é estagnar.
E o convite hoje é para a gente fazer acontecer, porque é a mudança que a gente quer, literalmente, está na atitude que a gente ainda não toma. Quero agradecer imensamente pela oportunidade que a casa me deu, esse amigo muito querido, José Hélito. Agradeço demais a toda a oportunidade, a esse momento de compartilhar. É um privilégio estudar um pouco antes para compartilhar um pouquinho de conhecimento, e eu me sinto muito honrado quando eu consigo ser uma ferramenta para divulgar e propagar um pouco do Evangelho do Cristo. Gratidão. Muito obrigado. José, seu áudio está sem áudio. Agora sim. Nós é que agradecemos a você os apontamentos da noite, as reflexões excelentes e de grande valia. Nós queremos ainda dar alguns recados aqui, que a campanha do Quilo, do Grupo Espírita Allan Kardec, permanece atuante, e toda quarta-feira, das 15 às 17 horas, nós temos pessoas na instituição para acolher as doações de gêneros alimentícios, né? A gente pede que as pessoas vão de máscara, não vai haver o contato pessoal, a um local específico onde vai se deixar os alimentos. Quem puder nos ajudar nesse sentido, a instituição atende a 30 famílias, famílias basicamente carentes, e as cestas básicas dependem, em boa parte, das doações, quando a instituição também contribui para que a gente possa fazer essas cestas básicas e doar às famílias, né? Semana que vem, nós teremos aqui a presença do expositor espírita Gabriel Medeiros Marins, é um nome conhecido, bom, que vai falar sobre o tema espírita. Pode falar sobre política? Então, a gente espera vocês semana que vem, né? Vamos fazer a nossa oração para encerrar nossas atividades da noite, pedindo a todos internautas que lembrem das pessoas que estão nos hospitais com a Covid-19, com outros problemas, que a gente possa, neste instante, que estamos todos unidos pelo pensamento, endereçar até ele a nossa vibração positiva, facilitando a sua recuperação. Então, vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, estamos agradecendo pela oportunidade da noite, pelo aprendizado. Quando, Senhor, penetramos um pouco mais em tuas lições, a fim de que elas possam ser o diferencial de nossas vidas. Reconhecemos as nossas falhas, ainda as nossas limitações e dificuldades, mas nos ajude a sermos melhores. A sermos melhores, Senhor, para os familiares, para o próximo, vencendo as dificuldades em nossa própria personalidade. Estamos agradecendo ao expositor da noite, que sua vida seja envolvida de vibrações de harmonia e tranquilidade. E que o teu amor, Senhor, permaneça em nossos corações, para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Até semana que vem, se Deus